Oi, agora foi. Olá, dona Zanetti. Tudo bem? Boa noite. Estamos online agora, parabéns. Isso aí, a gente tem que se digitalizar também, né? Ai, ai, É, como vai? tudo bem. Tudo bem. Muito melhor do que antes. Olha, só saber uma coisa, eu estou vendo aqui, você vê o seu rosto sem nada na frente, é isso? Não, Agora, agora ficou melhor, né? tá melhor? O Tá ótimo. reflexo é um vaso que tá com a mesa nele. Dona Eu também sou Zanetti, vermelha. eu acredito que eu estou em Santa Catarina, né? Aqui em Florianópolis, e aí, é claro, estou vendo aqui. Tem parentes, é claro, né? As pessoas mais próximas estão chegando, fazia tempo que eu não sabia de uma tia, ela está online. Então, muito bom, não é? A gente saber das pessoas todas, é um prazer. E quero muito te ouvir de novo, né? Sempre é um prazer, eu digo sempre para algumas pessoas, né? Quando elas são muito perceptivas de uma proposta como essa, né? Hoje em dia, são poucos os trabalhos que a gente pode identificar e trabalha um pouquinho mais com essa intenção da consciência, como eu digo. Então, não é somente mexer, né, na postura, na estrutura, embora isso tudo ajude, mas isso traz algo de consciência, né? Com Então, certeza. eu gostaria de estar te ouvindo a respeito, né? Porque eu para quem está ouvindo e para quem vai assistir, tenho atendido, né, atendi minha cliente, fizemos aí uma série de sessões e sempre a partir de uma primeira sessão, né, porque a pessoa experiencia e depois ela se dá conta se ela quer fazer um tratamento. E, nesse sentido, então, concluiu e ficou muito feliz. E a cada dia você tinha novidades para contar, né? Entusiasmantes, assim, né? E eu, A cada uau, sessão. que maravilha e tal, né? Então, isso tudo é muito motivador para estar com você, viu, Zanetti? Quero te dizer, eu tenho por muitos anos, eu tenho evitado ir para as mídias, mas eu acho que quando a gente está um pouquinho mais pronto, né? Então a gente vai, né? De qualquer forma a gente vai chegar lá e vai se apresentar, né? Apresentar o que nós temos de melhor. Então, para mim é um prazer saber que a senhora, chamada de senhora, tem um pouquinho mais de idade que eu, né? É uma vovó, né? Também já tem os netinhos. Sim, Então, eu fico muito entusiasmado, né? Porque é esse, né? Eu até ouvia por sintonia, né? Ontem eu ouvia um conhecido seu, não é? O RB, ele dizia sobre a questão de ler a Bíblia, que na verdade o que mais vale são as ações a partir de qualquer coisa que a gente faça ou leia e tal. Como ele é muito pragmático e que a vida dele teria sentido então a partir dele, né? Sucesso, as ideias de sucesso a partir de como que as pessoas conseguem, né, ter uma vida melhor a partir daquilo que ele propõe. Então, eu acho que é essa a pegada principal. Então, muito prazer que você tenha, né, aceitado aí o convite. E todos que estão aqui também. Estou muito feliz. Então, aguardo aí a tua. Agora a palavra está com você. Não vou fazer perguntas induzindo, só estou me apresentando e te apresentando. pois é, então. No, há uns 10 anos atrás, eu tive um problema com uma ruptura completa de um tendão do pé esquerdo. Sim, E não cheguei a fazer a cirurgia, né? Aliás, eu fiz uma cirurgia espiritual, não fiz material, enquanto aguardava o Sara me chamar, né, para fazer cirurgia. E recebi um grande benefício, né? Fui contemplada com a cirurgia espiritual. Quando voltei no Sara, quando eles me chamaram para fazer a cirurgia, ficou comprovado cientificamente, através de ressonância magnética, que eu estava com o pé cirurgiado, né? Só que eu precisava de fazer fisioterapia. Aí não foi a cirurgia que estava programada,
E eu comecei a fazer o tratamento e depois tive que me ausentar, né? Tive que viajar para a Bahia e por problema de saúde da minha mãe, fiquei lá um tempo e acabei me Sim. deixando de lado, né? Depois o problema se agravou e eu tive que ficar lá por mais tempo, né? Fiquei lá 7 anos. Enfim, quando voltei agora, na semana do Dia das Mães, né? Já com o retorno para Dr. Júlio, que Dr. Júlio, para mim, é Deus no céu e ele aqui na terra, né? Porque Ótimo. Então, ele eu quero fazer uma eliminou, referência. Eu quero ele eliminou. a Oi? referência, ele me permita. Então, senhoras e senhores, o que acontece? Há um ano e meio, mais ou menos, eu revi Brasília. Então, estava tudo parado, eu resolvi trabalhar. Também com um outro médico cientista com detox de câncer. E aí foi até lá, conheci tudo e já estava voltando. Quando eu acabei ficando um pouco mais em Brasília, e chegou o momento que eu fui conhecer uma clínica médica por causa de uma coisa que me chamou muita atenção. E quem quiser saber vai ter que me perguntar em box. São muitos detalhes, mas que fundamentalmente me trouxe clareza de que era um médico com uma visão realmente mais integrativa. E é um homem com experiência, né? Como eu digo, quem trouxe 5.000 crianças para o lado de cá é uma alma abençoada, né? Tá com os pontinhos no céu. E mais do que isso, é uma gentileza de ser humano, piauiense, nascido na Paraíba, um jeito de ser, né? Cativante e tal. E, então, muito irmão, né? Muito, muito alegre, inclusive, de ter, né, no meu círculo de amizades. E assim que... Então, eu resolvi voltar a me investir e voltar a atender. Havia ficado meio ano indo e vindo a Brasília. E ano passado eu fiquei mais por questões de saúde em família, então aí eu estou retomando Brasília. Bem, é isso. E o Dr. Júlio aplica e faz muitas técnicas diversificadas com uma equipe, né, do Centro de Medicina Integrativa, onde eu consegui, de algum modo, ser acolhido, e, né, que eles, muito receptivos, gostaram dessa proposta como algo complementar, né, em terapias manuais, que é a minha primeira experiência, educação física, depois, né, muitos anos, terapias manuais, massagem ayurvédica, muita sensibilidade, vendo todos esses dramas que eu acho que a senhora vai relatar agora. Realmente porque quando a gente entende o que é a medicina integrativa, a gente não, eu sinto falta, sinceridade de médicos, também médicos, né, parceiros, terapeutas, médicos são parceiros terapeutas, na verdade. Então, que possam deferir, possam apoiar seus clientes a fazerem novas práticas e também receberem essas práticas, né? E não é só dizer vá, né? Venha, né? Então, como foi? Então, aí, na véspera do retorno com o Dr. Júlio, eu ia até no laboratório para pegar um resultado de exame, né? O A200, para ver quais os alimentos que têm alergia e que desconhecia, né? Aí na saída, na porta, para calçar o sapato, o meu joelho travou, simplesmente. Aí a minha filha ia me levar no laboratório, né? E de lá já ia para o trabalho. Eu falei, daqui eu não saio, não tem como. E fiquei de 15 para as 9 até meio-dia, sem sair do lugar, porque não tinha condições, entendeu? Então foi o primeiro dia, a primeira coisa assim, diferente que aconteceu. Bom, Aí eu falei, que amanhã eu já estou indo no Doutor Júlio, né? Mas eu não desespero, não. Aí, meio-dia, arrumei um jeitinho até para ir ao banheiro, que nem isso eu tinha como. Eu falei, não, vou tomar água, senão como vou fazer para ir ao banheiro, né? E tinha uma pessoa em casa comigo, para me acompanhar. Aí, eu dei um jeitinho, com uma posição diferente na perna e consegui ir ao banheiro. Falei, ó, menos mal, né? E quando foi 15h30, desapareceu totalmente. Aí, nesse dia, eu não senti mais. Quando foi no outro dia, eu senti diversos eventos diferentes. Estava andando, de repente, dava uma paralisada assim, coisa que não, era como se fosse um choque, um choque. Mas era bem explicado isso. Eu queria buscar um socorro,
porque eu tenho vontade de voltar a usar salto, que eu posso usar um pouquinho só, eu queria um pouquinho mais, né? Então já estava nos meus planos este ano ir em busca disso aí. E Só que voltar a veio de dançar. uma forma, oi? E Só voltar que a dançar. a usar um saltinho. Só que aí aconteceu assim tão bruscamente que eu ia com calma buscar isso, mas não precisava ser naquele dia, né? Enfim, chegando lá no retorno, conversei com o doutor Júlio e ele falou: olha, tem um cirurgião do SARA aqui que está aposentado, está trabalhando aqui na clínica, e já vou fazer um pedido aqui para você passar por ele, e você vai passar também por uma pessoa especial, uma pessoa maravilhosa, que é o professor Ayrton. Você já fez alguma massagem crânio-sacral? Eu falei, não. Na verdade, eu nem nunca tinha ouvido falar. Vou ser franca aqui com a minha ignorância, né? Conheço e faço diversos tipos de massagens, mas essa aí eu não conhecia. Aí, quando ele falou, eu já fui logo falando, doutor, já liguei para o Sara, que tinha uma consulta em aberto, já liguei. Na primeira ligação, conseguiram atender lá e já expliquei a situação e estou aguardando. Tanto é que até hoje não me chamaram, né? E quando chamar, não vai ser preciso mais. Aí, logo marquei com o doutor João, marquei com você e com o Danilo também, né? Da fisioterapeuta. Sim, E o personal, né? É um funcional. personal. Aí eu falei, Marco, ele, doutor Júlio falou, tá falado, tem que fazer, né? Aí eu confio plenamente, porque diante do que ele agiu na minha vida, né? Aí o que que aconteceu? Na primeira consulta que eu fui com você, que você já fez a primeira massagem, teve um momento que eu tive a sensação de estar flutuando. Eu tive a impressão que você colocou alguma coisa e estava solta ali no ar, de tanto que. E a prova foi que logo assim que eu saí da massagem crânio-sacral, a primeira, eu fui para bioimpedância. E na semana anterior eu tinha feito uma, e para minha surpresa, eu já tinha encolhido 4 centímetros. Eu fiquei enlouquecida com isso, né? Eu já sou baixinha, e ficar encolhendo aí não tá certo, né? Aí, quando chegou lá eu fui com o personal, né, com o Danilo para fazer. Quando chego lá, tô com 1,5 cm a mais. Eu falei, não é possível, eu fiz semana passada, né? Aí, quando você me falou, não, quando no final das sessões você vai estar com a sua altura legalizada, a sua altura ideal, né? Que sempre foi, eu fiquei assim muito feliz, muito alegre mesmo. E naquela primeira sessão eu já vi muita diferença positiva, né? E aí já tive o acompanhamento do Danilo também, que eu acho assim, um profissional maravilhoso, tenho gostado Sim, muito. Já fiz 17 sessões com ele, né? Já estou até aguentando pegar um pezinho, fazer musculação, coisa que eu nunca consegui na minha vida, porque eu inflamava. E agora, graças a Deus, não sinto dor nenhuma, né? Lá, hoje mesmo, foi assim, um treino bem puxado. Ele disse que sexta-feira será um pouco mais ainda, né? Mas eu estou em casa tranquila, consigo suar muito em 40 minutos, 35 minutos. Exercício assim, diferenciado, que não é, só ele mesmo para explicar, não tem aquelas sessões assim, sempre iguais, ele sempre muda alguma coisa, ou faz assim, todas ao mesmo tempo, mas assim, de uma forma diferenciada, né? Nunca que é a mesma coisa nos dias seguidos. Então, eu estou conseguindo, assim, pisar no chão, que antes eu tinha a sensação que eu pisava só com o pé direito, eu fazia calo nessa parte aqui do pé, não, na lateral, debaixo dos dedos do pé. É tanto que dificilmente eu fico 30 dias sem ir no podólogo para tirar esses calos. Eu não sim. conseguia pisar firme no chão, entendeu? Então, agora eu já sinto. Nas primeiras sessões que eu fiz com você, ao andar, o meu cérebro, o meu pensamento ficava direcionado ao pé esquerdo, que eu achava assim tão interessante eu estar pisando firme, né, o que não acontecia antes. E agora já está tão natural que eu já ando sem pensar, né? Mas eu estou sentindo cada dia mais firmeza no andar, né? Muito E estou bem. muito feliz com isso. Mudou muito. Inclusive, Ah, agora no dia do aniversário da minha filha, consegui calçar uma bota com saltinho assim.
para minha surpresa, Olha, né? oh, Eu não consegui. que Essa bota excepcional. eu comprei sabendo que eu não podia, mas achei a bota bonitinha e falei, compro. Pois não é que eu gostei pela primeira vez? Muito Então, isso bom, é assim, muito fantástico, bom. né? Porque a sensação que Muito. eu tinha quando eu colocava o menor salto possível era que estava andando numa perna de pau. Não tinha segurança nenhuma. Então, Olha, essas sessões, e olha que está faltando 3 sessões ainda, né? Imagina. Nós nem terminamos, né? é E eu verdade. já estou sentindo esse bem-estar A gente está tamanho. tirando umas férias, viu? Para quem não sabe, a gente está tirando umas férias. Até, assim, partes do corpo, eu achava que estava tudo ok, que eu não tinha nada, quando você faz de um lado e pede para que eu perceba andando a diferença, é diferença estúpida, né? Então, cada vez que eu vou, você cuida de um ladinho, de uma região, né? A parte pulmonar mesmo. Meu Deus, aquela noite, quando você fez aquela sessão, eu percebia, eu acordei algumas vezes na noite, parece que para perceber melhor, eu sentia o ar entrando mais para os meus pulmões. Então, Maravilhoso. isso é impressionante. É, Podemos tocar no que seja que aconteceu né, com a questão do pulmão? sim, a parte do abdômen, né? Era como se tivesse colado as costelas, né? E com a Isso. maçã você fez, liberou tudo e ficou assim, Isso uma foi pessoa que fruto de uma respira cirurgia, normal. não precisamos também entrar em tanto detalhe, mas que houve uma cirurgia e haviam É, aderências intrapulmonares também, no alto do é, pulmão, né? É e claro que que ficou algumas sequelas, né? Já ficou até comprovado que eu respirava 47%, acho que eu já respiro 80, 90 hoje, né? ótimo, excelente. Então, além do tratamento que você, eu fiz também anteriormente, tinha feito exercícios respiratórios, né, com uma pessoa especializada em São Paulo. Eu achei que foi maravilhoso para mim. E só descobri que eu respirava 47% quando eu tive Covid, após um mês que eu fui fazer um check-up para ver se elas tinham deixado sequelas, né? E graças a Deus não tinha descido dos pulmões, ou melhor, meu corpo estava fortalecido diante da suplementação que eu faço com a orientação do Dr. Júlio, né? A minha vitamina D estava 96 quando eu tive Covid, então eu tive, assim, um resultado muito positivo na reação, né? E praticamente não Excepcional. senti nada, foi quase assintomático, né? Foi quase assintomático. E aí, como eu sou muito cuidadosa, após um mês eu quis fazer novos exames, tomografia, fui no pneumologista, ele até assustou, que quando normalmente a pessoa chega no pneumologista passando mal, eu cheguei falando que nunca tinha sentido tão bem na minha vida. E aí, com essa consulta, foi assim, valeu por umas três pessoas, porque ele quis saber detalhe, como é que uma pessoa que respira 47% medicamentada, né, com medicamento, Sim, poderia estar sentindo tão bem e não ter tido até óbito, né, com o Covid. é Mas verdade. eu fui explicar para ele da suplementação que eu tenho, que eu faço desde 2014 com o Dr. Júlio e tudo. E aí ele compreendeu e até pediu que eu voltasse lá para mostrar a suplementação que eu estava fazendo no momento da Covid. Aí depois eu voltei para mostrar para ele. Que Então, ótimo. Que ótimo. Isso é muito raro, né? Inclusive, eu falei aqui com um especialista e também em São Paulo, um amigo fisioterapeuta, e todos me indicam que uma pessoa que esteja abaixo dos 50% é muito raro, né? Então, imagino o grau de dificuldade. Você está respirando muito abaixo e tendo uma vida relativamente possível. Agora, como é que está sendo no dia a dia? Como é que está sendo pelo dia a dia? Porque toda vez que nós temos mais oxigenação do pulmão, imagine 1 centímetro cúbico de oxigênio a mais, né? Seja de ar, mas isso vai ser transformado, vai ser absorvido o oxigênio né, e outras substâncias. O que importa? Importa é que como que é que você tem vivido agora, né? Como é que está sendo o teu dia a dia? Certamente você deve dar muito ideias bem. novas, possibilidades novas. Como que está sendo isso? Nossa, está assim, muito melhor do que sempre, né? Porque eu, eu faço essa suplementação já há algum tempo, e o que estava assim, me pegando mesmo era o andar, né? Fazendo calo na lateral e tal e tal. E A já tua ia primeira tomar sessão, providência, mas acabou que esse problema no joelho, com toda certeza, se eu não tivesse esse recurso que eu tive lá com vocês, eu sim, não estaria andando
porque eu fiquei impossibilitada de andar por uns 15 dias, eu tive medo de sair, né? É, Até ter atendimento lá e conseguir marcar com vocês. é verdade. Eu não saía de casa, eu não saía Eu lembro de que nada. na primeira sessão você chegou quase 20 minutos, meia hora depois, para andar uns 200 metros, né? Foi isso mesmo. Eu cheguei atrasada, porque a minha filha me deixou Quase lá com bem horário, antes. muito Caxias. Eu falei, tranquila. Daí eu acho que você também ficou tranquilo. Mas é Eu isso, cheguei né? atrasada numa distância mínima, porque o meu joelho deu diversos eventos. Então, eu tinha que, Sim, que ficar me esperando a reagir, né? Mas sim. eu pensei, vou chegar, e cheguei, né? E todas É, as vezes que eu passava em uma sessão com você, eu saía de lá maravilhada, porque era uma diferença estúpida no meu andar e no meu corpo todo, que não ficou só interessante que em nenhum momento você tocou no joelho, resolveu o problema do joelho, trabalhando aquele tendão endurecido, né? é É verdade. impressionante isso, É mas verdade. foi É. uma benção. Eu estou Para muito trazer para as feliz. pessoas o que que é isso, né, gente? O que acontece? Né? Existem muitas técnicas. Eu vou fazer um relato, então, até porque eu já explico sempre aos meus clientes, mas felizmente, né, para as mulheres é o maior número ainda que se trata, né, são as mulheres. Embora os que mais precisam normalmente são os homens, porque exatamente se trata um pouco. Né? Eu, pelo menos, nesse domingo, eu fui até aqui pertinho, uma cidade aqui de Brusque, me tratar de Hum, uma colega que faz umas técnicas muito similares e é maravilhoso. Não, eu sempre digo, não sem lágrimas, né? Porque a gente entra, está liberando uma área que tem um sentimento, que dá uma sensação, mas ao mesmo tempo é uma tomada de consciência e o meu andar já está mais estabilizado, eu noto, né? E todas as coisas da minha vida começam a ter essa mesma qualidade. Eu estou falando em cima de 56 anos de idade, quer dizer, é possível nós mudarmos, então, a nossa estrutura, otimizarmos como não só há muito tempo atrás. Viu, Zanetti? O que você vivenciou ali nas primeiras sessões, e claro que continuamente a gente entra com os estímulos, existe uma técnica que vai além de osteopatias, né? Que várias pessoas relatam, foi na osteopatia, eu vou toda semana, porque não bastam somente manipulações estruturais ou viscerais. Tem que se trabalhar o líquor no cérebro. E essa sutileza vai além também da cronossacral. E ela exige um estado meditativo, uma presença de estar realmente percebendo como você está. Você é o Zenete. Quem e qualquer cliente sempre vai me indicar o que ele precisa, e não eu que vou estar enchendo você de protocolos. Ao contrário, a gente vai seguindo o caminho da sua sensibilidade. Essa que é o verdadeiro indicativo. Porque essa ideia de fazer dor de fora para dentro, isso é possível a gente usar técnicas que a gente chama aferentes, não é? Mas as técnicas eferentes, as técnicas em que a gente estimula de tal maneira, e às vezes tão suavemente como essa, né, que acaba dando essa sensação de flutuar, de bem-estar, por quê? Porque nós temos isso desde que nós somos fecundados. Nós temos uma sensação de líquida, né? E essa sensação líquida me parece que passou a te trazer mais bem-estar no dia a dia também. Eu lembro muito que você falava a cada dia e com muita atenção nos detalhes, né? Uma riqueza, um envolvimento com o teu processo. Meus parabéns por isso, né? Uma pessoa muito perceptiva e, claro, né? Também com toda uma carga de trabalho no passado, né? Lembro que você comentou da sua vida, mas como foi que usou o corpo? Precisei ir à luta, precisei trabalhar e agora me você sobra essa carga para envelhecer? Ora, mas que coisa é essa, né? Então vamos aliviar a sentindo carga, como né? se Vai que a tivesse gente 20 pode, anos. é possível, né? E outra coisa, quando você fez aquela massagem no couro cabeludo, que eu sempre sentia até o escovar o cabelo, né? Eu tinha até medo de mudar de cabeleireiro, porque Olha só. depende da forma que puxa, era dolorido. Você fez a massagem e no momento até que doeu um pouco, mas depois, hoje eu não sinto absolutamente mais nada do couro cabeludo. E para todos Então, isso entenderem, eu não fui é para tratar o pé, né? Aos poucos você está desbloqueando diversas outras áreas que precisava também, né?
E para todos entenderem, não era dor necessariamente, mas era um ardor, como a gente Não, diz, né? Uma não, ardência, não, uma mas só sensação de tocar era como se fosse dolorido do couro cabeludo, de... né? E agora eu já não sinto mais isso. Acabou o problema. Isso é, Agora sente como algo tocável, fofinho, né? Gostoso, né? é, Prazer, prazeroso. E a vantagem disso que vai estimular toda a circulação sanguínea debaixo do seu cabelo. Daqui a pouco seu cabelo, em um ano, 2 anos, começa a ter uma nova dinâmica, né? Então sim. tudo em nós começa a se refazer. A gente pode se regenerar. A gente tem tudo para ser, né? Todo Eu tipo de acredito, eu sou a prova disso, viu? Eu sou a você, prova. Porque né? depois que você fez as massagens, né? A crânio sacral, eu Sim. não tenho mais calo, né? Logo em seguida, quando eu consegui andar mesmo, eu fui na podóloga e fiz o meu pé está aqui totalmente sem calo. Eu fiz de propósito, já tinha alguns, né? Sim. Porque quando deu problema no joelho, que eu dei um entrave no joelho, já estava novamente com alguns calos. Eu falei, não, eu vou aproveitar e limpar tudo para ver o resultado do que eu estou fazendo. E tá aqui, meu pé tá lisinho, sem nenhum calo, significa que eu estou pisando corretamente, não é Isso verdade? mesmo. E olha só, isso é bem importante que a gente frise também, porque eu só estou querendo cuidar um pouquinho do horário, né? Porque às vezes a gente vai se empolgar, daqui a pouco eu tenho tempo. E Então, tem o tempo determinado, né? o que que acontece? A nível de estrutura, né, a nível de uma visão integrativa, muito se fala em visão integrativa, muito se fala em visão holística, o que quer que seja. Agora, a gente entender que a gravidade, ela determina tanto o nosso corpo, se a gente não deixar a gravidade fluir através do corpo, você vai continuar tirando pedaço a vida inteira. Os ossos vão sempre se adequar. Por exemplo, um joanete, ele tem uma função para você não cair para frente. Agora, o inteligente vai lá e tira aquela parte. A pessoa que Sendo estuda a que o corpo parte, e aí ele fez tira aqui esse com pedaço que o inteligência, resto se vire lá para proteger. cima. Mas o resto lá para cima, se funcionasse, eu já atendi desde 94 São Paulo, Instituto de Fisioterapia. Eu lembro de uma senhora que era mãe de 2 ortopedistas, ela me disse uma coisa marcante à época. Se tivesse funcionado usar botinha, meus 2 filhos não teriam problema depois. Não basta soltar, mexer só no pé. Tem que mexer no conjunto, tem que liberar toda a perna, tem que liberar toda. Né? Essas liberações, elas hoje em dia são tidas, Alzenete, como liberação miofacial. Mio é músculo, fáscia é o envoltório. Né? Essa fáscia é o verdadeiro órgão da sustentação. Mas o que nutre ela, o que nos dá, o que dá carreia através dela, é como se fosse, você lembra daquela pele do bife, né? Tem líquido em volta, sempre. Senão não tem deslizamento. E esse é o líquor que tem que percorrer toda a coluna, todas, né, por entre as meninges, todo o cérebro. E quando isso acontece, aí você pode fazer uma abordagem um pouco mais, eu diria, a gente pode dizer no corpo físico, tudo é muito relativizável hoje em dia. Agora, essa liberação, ela tem, chamada miofacial, ela tem uma quantidade de emoção associada a ela. Então, você simplesmente fazer uma liberação, como eu vejo muito em academias, infelizmente, eu tenho visto muitos abusos no corpo das pessoas, né? Algumas técnicas deixando as pessoas verdadeiros robotizamentos, né? Totalmente bloqueadas. Bloqueado é funcionando bem, bloco. Então, você vê uma pessoa andando assim, como, ó, tudo bem, Osana? Como é que você vai? Tudo tá joia? Imagine se eu me conter e se eu não me expressar como eu poderia originalmente, desde a minha infância, expressar o meu potencial. E nós pensamos dessa maneira. A gente quer que as pessoas estejam cada vez mais, primeiro, verticalizadas. Né? Primeiro a gente vai ganhar bem-estar e depois, quando começa a alegria, né? Porque sai a tensão, a gente começa a voltar a expressar quem somos. Essa é a expressão, pressão para fora, né? Expressão. É quem eu sou, né? Voltar a dar gargalhada, voltar a dançar como, né, você queria. Eu lembro muito bem. Daqui a pouco essas coisas vão acontecendo naturalmente, a gente não precisa nem forçar, né? E a gente vai Com sentindo alto. O Tim Alto você já conseguiu em menos de 2 meses, né?
Mais ou menos. Usei salto. Dia 8 agora de julho, eu usei salto pela primeira vez. Nem usei mais, mas aquele dia eu usei sem, não tive problema nenhum. Cheguei em casa, tudo bem. Eu Mas ainda estou usei. falando o que que as filhas estão falando disso, o que que elas estão percebendo. Eu até conversei com minha filha aqui, que mora comigo, né? E eu vou levá-la lá. Viu, Clésia? Tá ouvindo aí? Sim, mas é Ela interessante faz que eu digo coisas isso. mais RPG, mas eu fiquei com ela. Eu também já fiz, mas é algo diferente, né? E vou dar de presente para ela de aniversário. Ela vai lá consultar e já fazer uma primeira, né? A primeira sessão. Se ela gostar, que com certeza vai gostar. Muito Só que bem. ela, né, tá tudo bem. Segundo ela, o Pilates e o. Eu falei que agora. RPG. O IPG está atendendo as necessidades dela, né? E só que aí, diante do que ela vê comigo aqui, o encantamento de tudo, porque realmente ela me viu nas situações de estar andando em casa e de repente parar paralisada, é como se fosse um choque no joelho que não dava para dar nenhum passo. E Alzenete, eu sou uma pessoa que tenho procurado, me desculpe, eu tenho procurado, né? Eu fui procurar soluções para os meus problemas estruturais. Eu encontrei eu, no eu, mundo dos pensar que profissionais. eu pensei que fosse alguma coisa, alguma necessidade cirúrgica no joelho, diante da gravidade. É tanto que no mesmo dia eu liguei para o Sara e já marquei, né? Só que agora, quando eles me chamarem, deixa espaço para outra pessoa, já não preciso, não Esperemos que preciso, né? nunca. Eu não preciso mais, com toda certeza, porque meu pé já está pisando firmemente mesmo, né? Não apareceu nenhum calo mais, então Ótimo. tá. Então, vejamos, o que que acontece nesse processo, né? O corpo não cria mais nem exostoses, ou seja, nem ossos para fora, para poder mudar algum ângulo e manter a estrutura para cima, porque não está tendo a sobrecarga. Nós conseguimos distribuir a sua carga muito bem, né? E veja, isso não sem o seu consentimento. O consentimento que eu digo é sentindo como. Porque se você sentisse isso da maneira agressiva, e é isso que eu quero me referir a muitas técnicas dos dias de hoje, eu trato. Quiropraxia algumas vezes, que eu vou te contar. Não sei se eu tenho coragem de voltar, que foi assim, 18 minutos de muito sofrimento. E fui porque tinha uma consulta marcada no Sara. Eu falei, qualquer coisa que acontecer de errado, já tem o socorro lá. Mas eu acho assim, eu acho que nem vou precisar, porque diante do que está acontecendo, já estou pisando firme, né? Que ótimo, que ótimo. E o problema do tendão deveria ser resolvido naquela época. Quantos anos eu deixei passar? Porque Sim, houve outras necessidades, né? sim. E aí eu acabei me deixando de lado, né? Por uma boa causa. Mas chegou o momento. Chegou assim de uma hora, no momento que tinha que ser Exato. naquele dia, tinha que ser naquele dia Genial, mesmo. Fiz genial. ressonância do joelho, já. Acho que foi depois que você saiu, né? Que chegou eu fiz a ressonância. Mas o cirurgião já olhou, o doutor João, Sim, falou assim: nossa, tá maravilhoso aqui, não precisa, vai para os ótimo. exercícios. E pediu para o Danilo acelerar na musculação Muito agora. bom. Então, eu também quero corroborar, e já vou dando mais dicas, né, terapêuticas, por que liberar antes de fortalecer? Então, eu quero dizer o seguinte, existe um mito, eu sou, inicialmente, em 1989, formado em educação física, uma visão mais humanista, menos tecnicista. Mas existe uma palavrinha mágica, até hoje em fisioterapia e educação física, chama-se fortalecer. Tudo é fortalecer. Então, me diga uma coisa, qual é o ser humano com 95 anos de idade, né, que eu vou conseguir fortalecer? Não existe, né? Claro que um ou outro, mas em sua maioria eu só posso liberar. E ele vai ter força para ficar em pé, porque ele tem uma estrutura programada geneticamente para estar em pé. Pronto. Se Sim, eu libero um agonista que está trazendo para cá, o antagonista eu tenho que liberar, porque aí eles não vão brigar entre eles. É como uma família, é jogo de força, né? Você vai ceder. Ora, se o sujeito vai tentar fortalecer, daqui a pouco o cara está envelhecendo torto, né? Está assim, com o pescoço.
Eu falei, 4 centímetros de diferença. E olha que sou jovem ainda. Falei com a minha colega, ela falou assim, 70, 80, né? Mas é, vou conseguir, vou chegar na minha estatura normal. Eu tenho fé, porque com uma sessão, após a primeira sessão que eu fiz com você, fui na bioimpedância e já estava lá, né? 1,5 cm a mais. Então, a minha colega terapeuta falou nesse fim de semana, eu só consegui 3, você conseguiu 4. Eu achei engraçadinha, né? Porque o pessoal também fica pensando, ah, não pensa em mim. uns 4 centímetros, não, em vez de conseguir, outra 2,5, eu acho, talvez eu tenha até conseguido já, porque eu estou conseguindo manter o pé, o corpo ereto, né? O corpo em Sim, pé normal, uma pessoa sem sim. problema, né? Certo. Eu vou declarar duas coisas que eu acho fundamentais também. Uma é que quando você falou em salto, né, existe uma cultura do salto. Isso aí, para mim, deve ter sido coisa do Luís XIV. Para mim, é altamente até retrógrado. E toda uma ciência deferindo 2 centímetros em qualquer calçado. Ridículo. Para que você precisa de salto? Né? Existe uma tecnologia já utilizada, embarcada em tênis, até de atleta de alto nível, como de futebol e tal, que é menos meio centímetro atrás. Agora, quando nós Pois é, pisamos na praia, como é que é? Quando nós eu pisamos tenho na areia, interesse o calcanhar em fica mais fundo. Né? Por que o calcanhar fica mais fundo? Para você apoiar todo o seu peso. Então, eventualmente, você pode usar o seu saltinho, não tem problema. Mas não é todo dia, toda de hora, vez em quando, saltando. não no dia a dia, né? É. Eu Mas eu tenho atendi. interesse em tênis Oi? aí, depois você vai me dar mais algumas referências Com para certeza, experimentar, né? Já com que você tem certeza. conhecimento, faz bem Vou, e tal, vou eu providenciar sim, viu? E existe hoje tecnologias, né, inclusive de calçados, de roupas, como as que eu estou começando a querer disponibilizar, porque também onde que a gente vai encontrar soluções, né? Então, quem quiser depois me chama em box e tal, não é o momento agora, mas que nós temos como ter. Eu fui fazer um treino em Brasília, por acaso, era com o pessoal do Kung Fu que representa o Brasil, fiz uma aula sem estar treinado, sem estar preparado, e eu não senti nem dores depois. Eu falei, essa calça aqui, que tem um infravermelho longo nela, que roupa é essa? Né? Então, veja, para mim também é fantástico, mesmo as pessoas que têm alguma deficiência, isso pode servir, mas isso jamais vai substituir um tratamento manual. Eu defendo muito as terapias manuais, porque elas são um contato direto, né? Não tem instrumento mais sagrado que a mão humana. Podem tentar inventar mil histórias, né? Nossa presença, estarmos junto com a pessoa, estamos aqui, né? Vamos lá, respira, entre em contato. Né? isso. E aí, eu digo de novo do consentimento. Quando você sente que não vai machucar, não vai romper, você cede. E você diz, nossa, isso está me ajudando, né? A voltar a respirar fundo. Né? Imagina, olha quanto depoimento maravilhoso você está trazendo. Só tenho a agradecer, viu? Bom, maravilhoso. Eu que estou muito agradecida de receber essas bênçãos, de ter tido a oportunidade de te conhecer, né? E olha que tem pouco tempo que você chegou na clínica, né? É, Graças a Deus, eu tive tempo de te encontrar lá. amém, amém. Foi muito bom, Muito bem, Danete. muito válido. O tempo que a gente pode, se tiver, não é, alguma, eu até gostaria de ver se tem alguma pergunta no grupo, que eu acabo que eu ainda estou aprendendo a lidar com todas essas tecnologias também, porque eu nunca quis colocar muita coisa na rede, não, né? Então, como eu Aham. digo, agora a gente está aí um pouco mais capacitado, né? Tem novidades. De fato, porque nós temos muito mito, né? Com muitas abordagens, viu, Zenete? Eu trato desde o bebezinho na barriga, até atendi nesse final de semana, né? E aí o bebezinho, com 9 semanas, começou a chutar. Claro, porque a mãe, né? Chutar, a gente diz chutar, mas pode ser com a mão, sei lá. Mas porque a mãe Sim, relaxou tão profundamente o pai do meu lado. Eu fiz questão que o pai estivesse junto, né? Então, é um casal, né? Vamos reforçar a relação dos dois. E aí, também até idosos passando por Ironman, por todo esse pessoal que pratica esportes até muito das vezes excessivos, e por que não dizer alguns doentios, né? Então, estamos aqui, tá? Feliz com essa tua participação, agradeço muito e espero que a gente possa
Se encontrar breve. Não sei, deu um delay. Você ouviu? Pois é, sumiu, você sumiu, desapareceu aqui. Ah, eu estava falando, né? Eu vou repetir, né? Que a gente trata desde nenenzinho na barriga até idoso, passando pelos campeões, né? Porque, na verdade, Sim, algumas atividades esportivas, elas são até doentias. Elas não estão trazendo saúde, pelo contrário. Então, fazer essas pessoas encontrar um meio termo, né? Entre saúde original, né? E qualidade de vida, para ter uma saúde na velhice também, não é? A gente quer decolar, não quer até. sim, com certeza. Mas muito bem, muito grato ao Zenete. Então, se quiseres falar mais algumas coisas, Já esperando a sua volta, já tem data para o retorno? Você ok, está em Florianópolis, né? ok, com certeza. É, agosto está aí, viu? Pronto. E então, eu penso que a gente pode, né, se dar esse, vamos dizer assim, tem algumas novidades. Você sabe, eu tenho um filho aqui, e aí tem algumas novidades também na minha vida. Eu estou procurando administrar tudo, né? Porque tem momentos da vida que a gente tem que pensar, bom, como que eu vou fazer agora esse bate-bola, né? Brasília, Floripa e tal. Mas exatamente por conta de Paulo tem São pessoas Paulo como também, esse né? médico maravilhoso, doutor Júlio, que tem uma visão realmente mais avançada, além de ter uma coisa fundamental para mim, que é um coração, né? Essa presença do espírito com as pessoas. Isso é incrível, porque aí você está num relacionamento, você não está numa consulta de médico, no sentido clássico, talvez, né, em que as pessoas estejam muito distantes. Ao contrário, né, vamos olhar, vamos nos ver. Isso eu acho que é o mais fundamental. Eu estou encantada cada vez mais com esses profissionais lá da clínica do Dr. Júlio. Eu ainda quero visitar a dentista biológica, né? Mas estou esperando Sim, nossa, um é ano, ainda está impressionante. indo nela, mas eu Eu irei. procurava, eu Porque, procurava. O que mudou a minha visão da educação física para as terapias manuais foi exatamente a visão da biocibernética bucal e ela domina também essa técnica. Tá? Ele trabalha sim. hoje mais com a consciência do que com os procedimentos clássicos que todo mundo faz por aí. É mais ou menos como eu estou me dedicando, né? Eu estou trabalhando Uhum. menos com os conceitos e mais com a consciência. Não é psicologização. No entanto, não se perde de vista que um processo que aconteceu em algum momento da vida não interfira no dia de hoje e, portanto, como é que a gente volta lá, resgata esse processo e aí a gente segue adiante com uma liberdade, com bem-estar, saúde, né? Vamos Nossa, voltar este aqui. ano já tive muitas bênçãos. 6 meses sem emergência de dentista, meu Deus, é algo assim anormal na minha vida, né? Que ótimo, Porque tem coisa que eu gasto demais, demais que por causa ótimo. do bruxismo, né? E quando me orientaram a fazer botox para evitar o bruxismo, eu falei, não, eu vou buscar algo mais profundo. E Muito com a bom. orientação do doutor Júlio, também lá na clínica, o Beleza. Eduardo, né? Ele Também. ainda tem uma consulta marcada para dia 1º de outubro, mas se eu, Sim, eu tenho 6 meses sem emergência de dentista, ótimo. nunca mais tive conta na dentição, então foi resolvido também. E Né? ótimo. Então, Eu profissional lembro nessa que nós área, fizemos uma tudo, abordagem. tudo que eu sou indicada lá, eu tenho recebido essas graças, né? Tenho Né? colhido um resultado muito satisfatório. Então, Que estou muito maravilha. feliz, Fico feliz, muito fico feliz. feliz. E eu lembro que nós fizemos também abordagem, né, na sua boca. E você diz, nossa, É, agora eu encaixo, né, eu sinto mais maciez e mais força para e, mastigar. Né? Houve um e, encaixe mais confortável, né? aham, a massagem, Então, isso eu acho que contribui umas com o 3 que trabalho de faltam, outros é dentistas. perfeito. Foi muito bom. Tá bem. Zanete, muito grato, viu? Espero que a gente se veja o mais breve. Tá? E Sim. Assim que vamos. você chegar, acabou, você é a primeira paciente de novo. O bem-estar, né? Felicidades aí, viu, com a família também, tá? Ah, e bom trabalho aí em Florianópolis, né? Tá Você vai sendo. ficar. Ah, tem umas melhorias aqui muito fora da caixa também. As pessoas dizendo, não estou acreditando. É legal demais. Muito bom. Se eles encantaram como eu fiquei encantada, porque realmente é É, notório
de início, né? Na primeira sessão você já percebe grande diferença. E É, claro, graças a Deus, nunca mais chifrada no joelho, ando normal, sem nenhum problema, porque não tinha confiança, né? Não tinha confiança no andar. Então, e a nunca outra mais também, aconteceu né? nenhum pequeno evento. Está perfeito, perfeito. Que Então, é maravilha. muita coisa. Felicidade, mas que bom, que bom. Agradeço muito. Então vamos fechando a nossa live. Espero que a gente consiga com isso, né? Trazer saúde para toda a família, para todos em volta, porque eu acho que esse é o Sim. grande coisa. Uma pessoa curada, você tem uma comunidade em volta. E eu acho que, independente de ter algum problema, a pessoa deveria passar por um profissional como você. Porque vale a pena, é precioso, viu? É Porque, mesmo, como, às vezes, a pessoa tem algum entrave e não tem nem consciência de que tem aquilo, né? é E ao mesmo, passar pela massagem, é que vai perceber a diferença total do é, antes, né? É é muito, muito verdade. maravilhoso. Agradeço mesmo, viu? Um abraço, então, até a oportunidade próxima, né? De a gente Sim, estar falando e também, né, de algum modo convivendo, porque eu acho que isso é muito mais do que alguém tratar alguém, mas estarmos, né, realmente presente com as pessoas, esse acolher, cuidar e tratar, que é bastante, deve né, ser muito acredito que gratificante. qualquer Você vê a pessoa alegria de cada pessoa que está vendo em mim, deve ser muito gratificante, né? Você mesmo, vê o resultado assim de imediato do trabalho, meu Deus. E que é Jesus te dá muita, muita saúde, e muito sucesso na sua profissão. E muito é grato, muito grato, muito grato. Tá bom? Boa noite, então. Boa noite a boa todos. noite. Qualquer Boa pergunta, noite. manda um box, por favor. Um abraço. Tchau. Tchau.